Olá, meu nome é João Pedro, eu sou estudante de matemática e hoje vou compartilhar um pouco sobre geometria e a chamada relação de Euler com vocês. Euler foi um grande matemático do século XVIII e contribuiu com mais de 800 trabalhos por várias áreas da matemática e algumas ideias que vão muito além dela. Foi ele que observou pela primeira vez uma importante relação nos poliedros, essas superfícies formadas por reuniões de polígonos. A relação afirma que algumas características dos poliedros funcionam da seguinte forma: o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2, sempre para qualquer convexo. Convexo? Sim, convexo é quando um poliedro está do mesmo lado de qualquer plano que contém quaisquer das faces. Mas você pode perguntar, por que é importante? Então, depois de Euler, descobriram que a relação continuava válida mesmo quando curvamos ou esticamos as arestas e as faces de um poliedro sem rompê-las dessa forma. Ou seja, é uma relação de muitos outros tipos de superfícies além dos poliedros rígidos. Isso contribuiu para a origem de um ramo inteiro da matemática chamado topologia, como mostra o livro A Pérola de Euler. Topologia nos ajuda, por exemplo, a entender coisas do tipo: classificar como uma proteína se dobra, nós precisamos compará-la com alguma estrutura conhecida, a descrição topológica da proteína, ou a forma e os possíveis fins do universo, ou ainda entender o motivo curioso de sempre existir pelo menos um ponto na superfície terrestre que não há vento. Mas como assim ela é sempre 2 para qualquer poliedro convexo, mesmo sem conhecermos todos eles? Então, podemos observar que mesmo com faces variando, eles funcionam de modo parecido. Para ficar mais fácil de ver isso, vamos tirar uma face abrindo o poliedro e planificar a superfície. No cubo, por exemplo, continuamos com o mesmo número de vértices e arestas, mas lembrando, uma face a menos. E aquela relação com uma face a menos fica número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces menos 1, e do outro lado a igualdade 2 menos 1, o que equivale a número de vértices menos arestas mais faces igual a 1, ao invés de 2. O mesmo ocorre com o icosaedro e esse outro todo irregular. E construindo polígonos e experimentando com várias faces distintas, a relação para planificados continua válida. Mesmo com apenas uma face, o número de vértices igual a 3, arestas 3, faces 1, relação verificada. Agora, ao acrescentarmos qualquer face, teremos alguns vértices e arestas coincidentes. Então, ao juntar uma face com 4 vértices e arestas, subtraímos os coincidentes. Nesse caso, apenas uma aresta e 2 vértices. E olhem só, o número de vértices coincidentes é sempre um a mais que o de arestas coincidentes, pois toda sequência contínua de arestas terá um vértice a mais. Temos então o número de vértices novos menos o número de vértices coincidentes, que é 2, mais o número de vértices iniciais, que é 3, isso tudo, o número de vértices finais fica 5. O número de arestas finais fica 6, o número de faces 2, relação verificada novamente. O mesmo ocorre com a face de 6 arestas. O número de arestas novas, 6, menos o número de arestas coincidentes, 2, mais o número de vértices iniciais, que é 5, ficamos com o número de vértices finais igual a 9, menos 11 arestas finais, mais 3 faces, igual a 1, relação verificada também. E assim por diante. Concluímos assim que, independente do número de faces, para esses casos a relação se mantém válida mesmo variando os vértices e arestas.
Mas só algumas experiências podem nos levar a enganos. Por exemplo, a expressão n² menos n mais 41 igual a um número primo é válida para 1, 2, 3 até 39, mas no n igual a 40 ela falha. Precisamos de algo que os matemáticos chamam de indução matemática. Vamos supor o seguinte, que V' é um número qualquer de vértices de uma superfície, A' arestas e F' faces. Ao acrescentar uma nova face com P arestas, teremos Q arestas coincidentes e Q mais 1 vértices coincidentes. Então, olhando só para o número de vértices finais, nós temos o número de vértices iniciais mais o número de P vértices menos o número de Q mais 1 vértices coincidentes. Temos o número de arestas finais é igual ao número de arestas iniciais mais o número P de arestas novas menos o número Q de arestas coincidentes. E F igual final, né, o número de faces finais é igual a número de faces iniciais mais 1, porque a gente só está acrescentando mais 1. Organizando essas expressões na relação, a gente percebe, tirando os parênteses, na segunda linha, que P, Q e 1 se cancelam. E aí sobra só a relação inicial, ou seja, a relação final é igual à inicial, mesmo a gente acrescentando uma face. O que implica que se a relação inicial é igual a 1, a relação final também vai ser 1. Resumindo, vale para 1, vale para face, número de face igual a 2, número de face igual a 3, 4, até 12. E se valer para um número F' qualquer de faces iniciais, mostramos também que valerá para esse número de faces qualquer mais 1. Essa é uma ilustração do chamado método de indução finita, que é muito usado em demonstrações. Mas e as superfícies fechadas? Ora, agora fica muito simples. Vamos imaginar uma superfície fechada com qualquer número de vértices, arestas e faces, de modo que podemos abrir retirando uma face, ou seja, número de faces menos 1, para obter a superfície aberta, onde vale, como mostramos, a relação igual a 1. E assim, para rebobinar a fita e voltar à superfície fechada, basta fazer número de vértices abertos igual ao número de vértices fechados, número de arestas abertas igual ao número de arestas fechadas e o número de faces abertas é igual ao número de faces fechadas menos 1. Colocando isso na relação, nós temos número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces menos 1 igual a 1. Ou seja, vértices menos arestas mais faces fechadas é igual a 2. Eu espero que essa ilustração da demonstração tenha dado uma boa intuição dos poliedros. Demonstrações apenas geométricas no livro A Pérola de Euler. As referências desse conteúdo estão na descrição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.